Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Algumas pessoas entrando, olá. Bacana pessoal, boa noite. Olá. Olá Rose. A gente vai ficar um Olá, pouquinho. Olá Gil. Olá Gioconda, boa noite. boa noite. Bacana. Olha lá quantas pessoas estão conseguindo acessar, gente. Boa noite, Paulo, Deixa, Tiago, Andréia. Tem um pessoal já sinalizando a participação efetiva, mais ou menos 20 pessoas, né? Gente, antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo, né? A gente vai conversando um pouco. Com certeza outras pessoas irão estar chegando. Deixa eu me apresentar primeiro para vocês. Meu nome é Wellington Albuquerque. Atualmente eu estou como coordenador da Comissão de Enfrentamento ao Racismo, né? E aí hoje a gente tem um debate muito importante, muito caro, né? E de certa forma é um convite que a gente faz para que todos os profissionais de psicologia e também a sociedade, né, a gente está num portal que ele tem essa função de aproximar e fazer com que a gente possa construir pontes de diálogo, né, para que a gente possa, inclusive, poder construir, debater sobre esse campo da psicologia, né, e essa pergunta que advém disso, né, o porquê dessa psicologia antirracista. E aí a gente está hoje com Gioconda, né, Gioconda Souza. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para que a gente possa também começar esse campo desse encontro, desse diálogo, né? E aí eu já adianto, pessoal, se vocês tiverem alguma coisa para pontuar, comentários, perguntas, com certeza estamos juntos nesse processo de diálogo, de construção, tá bom? boa noite. Como o Edson já me apresentou, eu sou Gioconda Souza, estou compondo o 16º plenário atualmente, né, faço parte da gestão do Conselho e integro a Comissão de Enfrentamento ao Racismo desde 2016, fevereiro de 2016, e também faço parte da Comissão de Ética do Conselho de Psicologia do Regional 02. Sou psicóloga, tenho uma especialização em psicologia organizacional e do trabalho, foi um campo de atuação durante bastante tempo, alguns anos, e até que eu me redescobri, me reencontrei. E aí comecei a trilhar um caminho novo, e esse caminho foi fazer o mestrado. Uhum. E eu fiz um mestrado, uma pós-graduação no programa de pós-graduação em consumo cotidiano e desenvolvimento social na rural. E aí, desde 2016, mais ou menos, que eu já venho trabalhando a temática das relações raciais, iniciando com a psicologia, mas sempre ampliando esse olhar, né? Porque a gente começa olhando para a superfície, mas um olhar, ele precisa ser muito mais além, né? A gente tem que ter uma profundidade muito maior. Então, eu agradeço bastante pelo convite. Eu estou meio os olhos assim, eu não sei se vocês estão captando isso, porque eu estou olhando aqui o celular, eu estou aqui com o Uhum. computador pertinho para poder, porque eu Ah, achei que ia precisar trocar a câmera. uhum, Aí eu eu imagino. estou meio fiz o Exato. teste, mas no final das contas, A, a, na hora mesmo a coisa muda. Agora já melhorei, já tirei um livro é, que estava aqui a tecnologia faz a gente e tentar sempre se adaptar, né, Gil? eu acho que Silvani agora já ficou meio. Gioconda, não faça isso, porque eu já gesticulei aqui, ela já me Sim. foi E aí, orientado para a gente não gesticular tanto, né? isso. Mas é a força do hábito. E aí uma coisa, né, Gil, mesmo nós dois estamos aqui,
nesse portal, conversando, de certa forma, nesse campo de visualização. Tem muita gente que está construindo também esse espaço, né? Tanto o Silvani e o Tiago nesse suporte de comunicação, Exato. como também o grupo que nós fazemos parte, né? A gente pode citar a Rafaela, que inclusive está participando, a Alina, Rita, Natália, Deine, Natália, a própria Cláudia. Então tem um grupo muito, muito grande que compõe a Comissão de Enfrentamento ao Racismo e que, de certa forma, estão juntos com a gente nesse processo de construção e de debate interno da Comissão de Enfrentamento e externo no sentido por exemplo, desse contato que nós estamos tendo, né? E eu até, Gioconda, para que a gente pudesse conversar um pouco, né, a partir desse campo, do porquê, né, nesse questionamento, esse questionamento que é hora para a gente, hora para a sociedade, hora para a categoria, né, desse questionamento do porquê de uma psicologia antirracista, eu queria, na realidade, fazer e poder fazer algumas provocações. Iniciar, se tu me permite, iniciar provocando um pouco e convidando para que a gente possa adentrar nesse universo que é o debate racial, né? Que é o debate étnico-racial a partir de tanta coisa que a gente vai dialogar hoje. Então, uma das coisas, assim, pessoal, que eu entendo é que muitas vezes a gente não vai pedir para nascer, né? A gente já nasce. E quando a gente nasce, a depender da forma com que a gente nasce, aonde a gente nasce, a depender do nosso nariz, da nossa boca, se a gente nasce mais rechonchudo ou menos, a depender do nosso território, é como se a gente já nascesse, se já existisse a partir de um coletivo de discursos, né? Então, esse coletivo de discursos, muitas vezes, ele trazem construções de sentido, eles trazem sentidos construídos sobre o nosso corpo, sobre a nossa existência, antes mesmo da gente chegar e dizer, eu sou assim. Então, uma das coisas assim que me vem como provocação a partir desse lugar em que os sentidos eles são construídos sobre o nosso corpo, sobre as nossas histórias, sobre a nossa existência, antes mesmo da gente poder existir, e quando a gente já existe, a gente é meio que incorporado em tudo isso. Eu fico pensando, né, até para a gente poder iniciar efetivamente nesse debate, Gioconda, e é um convite para que todos nós possamos pensar, todos nós possamos refletir, né, o que é que faz, por exemplo, que um policial ou uma pessoa num cargo de uma autoridade, ele fique 8 minutos em cima. só um minutinho. Oi? Fui tentar aumentar um pouco aqui e acabei virando a câmera. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais, porque eu estou com uma certa dificuldade para te ouvir. Estou usando aqui melhorou? um fonezinho, mas eu não consigo aumentar mais que isso. Deixa eu ver aqui. Tu acha que está melhor, né? Tu acha que está melhorando? Agora. Melhorou? Melhorou consideravelmente. Joia. Então vamos Eu lá. não Qualquer tenho coisa muito tu vai costume de avisando usar, o aí fone. eu fiquei só com um, mas ficou baixo. Tudo Qualquer certo, né, coisa minha tu... gente? Estou vendo aí o apoio de vocês. Muito obrigada. Qualquer coisa tu vai falando que tecnologia é um negócio que a gente vai sempre reaprendendo, né? Porque você já é expert, você já fez uma, tá tudo certo. Pelo menos uma que eu saiba. Exato. A gente vai Uau. aprendendo nessas Continue, por experiências. favor. E aí, esse campo é efetivamente dessas experiências, né? O que é que faz, gente, com que um policial ele fique 8 minutos em cima de alguém, em cima da garganta dessa pessoa, até que essa pessoa não consiga mais respirar e essa pessoa ela venha a falecer, né? O que é que faz, por exemplo, com que uma pessoa ela coloque uma criança de 5 anos de idade dentro de um elevador, a sua própria autonomia, né? O que é que faz, por exemplo, com que uma pessoa ela seja presa porque ela tem um desinfetante, ela é presa porque
caracterizado como se ela estivesse utilizando algo químico que poderia atingir alguém. O que é que leva uma pessoa no exercício profissional, no seu exercício profissional como advogada, ser presa porque estava defendendo o seu cliente? O que é que faz com que uma profissional, quando vai numa delegacia, ela também é presa porque ela estava exercendo a sua função e não foi considerada como uma pessoa que poderia ocupar aquele lugar? Tem alguma coisa que acontece aí que perpassa essas pessoas, que perpassa esses sujeitos. É evidente que aqui a gente está falando do George Floyd, é evidente que aqui a gente está falando do Miguel Otávio, é evidente que aqui a gente está falando do Evaldo dos Santos, é evidente que Da aqui a gente está Cláudia, que foi falando arrastada. da Cláudia, do Rafael Braga, da Valéria Do Santos. Rafael Braga. O que é que faz com que a gente precise trazer isso à tona e o que é que marca tanto a atuação que foi direcionada para essas pessoas, né? Então, a ideia hoje, pela minha leitura, né, uma coisa que eu e Gil, quando a gente estava conversando muito, é uma conversa literalmente para o diálogo. A gente precisa falar sobre, né, qual é a função da psicologia, o porquê nós precisamos falar de uma psicologia que ela não apenas entenda o racismo, que ela seja esse campo do antirracista, né? E aí, né, Gil, uma coisa para que a gente possa conversar um pouco sobre isso, né? Até também da tua experiência, dos teus campos de atuação, como é para tu, o que é que está acontecendo, né? A gente tem um contexto que ele é muito complexo, que ele tem muita coisa para que a gente possa refletir, principalmente sobre isso. Hoje está existindo, inclusive, vou até pegar um pouquinho da minha cola, que é uma marcha pela vida, em defesa do SUS, em defesa da democracia, em defesa dos direitos humanos, por isso. Né? Então, é uma coisa assim, mais para a gente poder esquentar um pouquinho o debate e o pessoal que ficar interessado em poder participar efetivamente, vai colocando comentário que a gente vai dialogando, tá bom, gente? Vamos lá. Exatamente. Tenho visto alguns aqui, alguns amigos, alguns conhecidos, colegas da categoria que entraram. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês já perceberam que de vez em quando o Wellington me chama de Gil, né? E de vez em quando eu vou chamá-lo de Well, eu não vou chamá-lo de Wellington Albuquerque, embora seja esse o nome dele, porque o que a gente está tentando realmente fazer aqui é um diálogo. Uhum. E é algo que a gente já tem feito ao longo desses 4 anos que a gente se conhece e que a gente vem tentando cada vez mais demarcar o lugar da psicologia na luta antirracista. Não é uma novidade, aqui em Pernambuco, principalmente, essa luta antirracista da psicologia, ela não é uma novidade. Nós tivemos e temos ainda hoje pessoas que são de reconhecimento nacional, né? E aí acho importante citar Jesus Moura, que hoje integra o Conselho Federal de Psicologia, que inclusive estava mais cedo na live que o El falou agora há pouco sobre a psicologia e o antirracismo, e trazendo direitos humanos, né, o grupo de direitos humanos do Conselho Federal para essa discussão. Então, tudo que o Wellington falou aqui é uma provocação, né? Tudo que ele trouxe é uma provocação, porque se a gente for pensar que durante muito tempo a gente fez atos, a gente fez notas, nós publicamos notas, né? Nós fizemos atos, nós participamos de ações. Então, nós estávamos dentro das universidades porque nós éramos convidados ou porque a gente fazia essa proposição. E, no entanto, a gente sempre fez. Mas agora, isso está tendo uma repercussão muito maior, obviamente, pelo contexto que o El apresentou tão bem, né? E eu acho que a gota d'água foi, de fato,
a sequência dos eventos Uhum. da morte, do assassinato do George e do Miguel, que aí nos toca mais diretamente por ser uma criança e por ser aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Para quem não está se aproximando agora da discussão do racismo, tentando entender melhor por que é importante falar sobre isso, a gente precisa fazer um resgate histórico e situar o lugar, o papel, de que forma o corpo negro é visto pela nossa sociedade. Então, não tem como não tocar no sequestro do povo negro de África. Não tem como não falar do processo de abolição, quando os negros, o povo negro foi deixado realmente à margem da sociedade, sem direito à moradia, sem direito ao emprego, sem direito a absolutamente nada. Então, até a forma de ganhar uns trocados para garantir a sobrevivência, como, por exemplo, com a capoeira, era proibido, porque era uma expressão da cultura do povo negro. Então, essa marginalização ela foi para vários campos, do trabalho à cultura. E isso é um reflexo que a gente vê até hoje. Por quê? Porque a escravidão ela se justifica pelo racismo, né? Então, não tem como a gente pensar que, sendo nossa sociedade estruturada pelo processo de escravização do povo negro, nós não sermos estruturados também por essa mentalidade que baseou a escravidão, que foi o racismo. É por isso que a gente tem falado tantas vezes, agora, e ultimamente isso tem ganhado mais força na mídia, sobre o racismo estrutural. É porque nós temos uma sociedade que é racializada. O que é isso? É quando a gente coloca, percebe através da cor das pessoas, da raça das pessoas e dá tratamento diferenciado para ela a partir disso. Então, se a gente começar a pensar de lá de trás, a gente começa, de fato, a entender o porquê. Por Então, Gil, que essas coisas acontecem ainda hoje. Então, Gil, de certa forma, o que a gente está conversando aqui com todo mundo é que é preciso que a gente entenda a nossa história, é preciso entenda esses Perfeito. marcadores que fundamentam e constituem o Estado brasileiro, né? A gente está falando de uma estrutura que ela é anterior à nossa existência, que ela nos funda, que ela nos constitui e que existe uma força energética aí, uma força da fala, da narrativa, da linguagem, da cultura, das relações sociais, das relações institucionais que nos estruturam, que nos socializam a partir desse lugar, dessa estrutura. Então, a força disso, ela não opera apenas a nível de uma consciência, né? A gente está falando também que existe uma relação, que essa estrutura ela está tão arraigada na nossa existência, na nossa percepção, inclusive do que é que a gente vai atribuir de sentido para as coisas, para sujeito, para a pessoa, para relações, né? E ela opera também no nível do inconsciente. Então a gente está falando de algo que ela é enorme e tem muita força e que está em todo lugar, porque ela vem da história com que o Brasil ele se constituiu. Quando tu faz esse resgate, porque, ele é muito potente por causa disso, né? Porque, veja, você tira o que houve com a escravização do povo negro foi a desumanização de um povo. Então, a partir do momento que você desumaniza, você coisifica. Coisificando, né, se você destitui o ser daquela humanidade, eu posso fazer o que eu quiser. Comprar, vender, matar, né? Então, porque ele é um objeto. E aí, se ele é um objeto, eu posso fazer qualquer coisa. Então,
esse qualquer coisa com esse corpo negro, ele se perpetuou, né? Porque o racismo se perpetuou, porque é estruturante para a nossa sociedade. Então, você tem o que hoje a gente vem falando também, que tem um termo que, na verdade, nem é tão novo, porque... Tu ia falar alguma coisa? Não, não. Não? Eu errei aqui. Tá. Eu vi o dedinho assim, aí eu fiquei sem saber. Aí, assim, aí o termo nem é tão novo, porque, me corrija se eu estiver errada, no nome do Senhor, Akele Mbembe, Cabenguele? não, ele que traz a discussão, o filósofo, ele que traz a discussão senegalês sobre a necropolítica, que é aí que a gente queria chegar, né? É. Acho que se eu não me engano foi em 2003, quando ele traz a necropolítica. Eu confesso que não vi assim uma diferença tão grande, porque eu acho que a Bíblia de Nascimento, quando ele fala do genocídio do povo preto, ele já traz, ele já traz muito do que aquele Aquele Mbembe. Mbembe. É porque esse Mbembe dele é meio, pois é Aquile, né? A pronúncia. Vou chamar de Aquile, se não for, vocês me corrijam aqui, escrevam aqui como é que se pronuncia, que eu estou lendo. E aí, isso é esse mesmo, minha gente. É Aquile. Só que eu não sei se é Achille, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Mas vocês já sabem quem que a gente está falando. E a gente está falando de necropolítica. E aí, porque é esse Estado, né, que decide quem vai viver, quem vai morrer. E, no nosso caso, no nosso Estado brasileiro, o Estado opera, basicamente, numa falta de cuidado para com a vida do povo negro. Né? Ou seja, a gente tem várias mortes, como os 80 tiros, né, que foram a partir do Estado e que, no entanto, então isso é a necropolítica, é esse Estado que é eu até anotei aqui a definição, um trechinho do que ele fala sobre isso, são formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte. Achei tão forte isso, Uhum. que o autor fala sobre a necropolítica. Então, isso é o que também, talvez de forma mais abrangente, né, ele fale, mas Abdias do Nascimento já vem falando sobre isso, quando ele fala das diversas formas, inclusive, dos processos de embranquecimento que a gente passa, né, ao longo desse processo para aceitação, enfim, que, por sua vez, também é trazido por Neuza Santos, que é uma outra autora que eu sempre faço muita questão de citar. Neuza Santos Souza escreveu um livro que eu acho que é fundamental para quem quer entender, e principalmente para quem é da psicologia, entender a questão do sofrimento psíquico causado pelo racismo. Entender por quê. Né? Então, a gente tem essas ferramentas já há bastante tempo, Wellington, e demais pessoas que estão aqui nos acompanhando. A gente já vem falando sobre isso há muito tempo, mas a gente precisa ainda aproveitar esses momentos em que mais pessoas se aderem, talvez seja essa palavra, a essa nossa luta, a essa nossa dor, essas pessoas que compartilham conosco dessa indignação, Eu acho, para que a gente Sérgio, possa tentar mudar. eu acho, Gioconda, quando a gente vê tantos comentários como estão presentes aqui, né? Tem muita gente já sinalizando alguma coisa, né? Inclusive, quando tu estava falando sobre o teórico,
pessoal aqui já ajudou, já falou dele, então Isso aí. é um coletivo que está afiado no sentido de entender e de precisar sempre estar nesse campo do estudo da pesquisa, que é disso que a gente está falando, né? E o Exato. que é que a psicologia efetivamente ela tem a ver com isso? Qual é o compromisso da psicologia como ciência e profissão nesse sentido? E uma coisa que tu falou, uma das coisas que você falou que me provocou é a questão que me veio da imagem, né? A imagem que foi construída historicamente sobre grupos, sobre pessoas, e a depender de como é que essas imagens, do sentido construído dessas imagens, essas pessoas elas têm determinados valores, né? A Patrícia Hill Collins falando sobre isso, estava lembrando muito do Fanon quando tu estava falando. É muito importante a gente trazer esses teóricos, esses pesquisadores, que são toda a base que a psicologia ela se utiliza para entender a necessidade, não apenas compreender a existência do racismo, porque se a gente for partir do princípio da existência do racismo, é, a, tanto o conceito como também a compreensão da existência dele a partir de todas as informações, de todos os dados que a gente já vai saber disso a partir, inclusive, da Conferência Internacional de Durban, em 2001. Né? Então, já existe um debate e já entende a existência do racismo. A questão é como é que ele Sim. chega, de que forma ele se comporta, o que é que ele estrutura e onde é que ele coloca esses campos, né? Que cada campo, cada grupo vai ter todas essas representações. E aí eu queria tentar ver algumas das perguntas do pessoal, né? Eu acho que a primeira foi lá em cima de Marineide, que é uma companheira nossa também do conselho, né? O Yali também, que é da Comissão de Enfrentamento. Marineide colocou aqui: vocês acreditam que essa sequência de fatos criminosos podem, enfim, iniciar uma mudança nessa historicidade criminosa contra o povo negro? Já é para responder? Eu estou tentando ver aqui que eu acho que eu... Vai, que eu Peraí. estou procurando aqui um trecho do Código de Ética. Existe E uma questão da mensagem. Eu sou um pouco realista nesse sentido. Realista no sentido de... tu está a gente está falando... respondendo? Tô Tá, respondendo. tá. Existe Vai. uma Pensei que tu ia questão olhar aí... outra pergunta. Existe uma questão aí, quando a gente compreende que o racismo ele é estrutural e ele é estruturante, ou seja, ele estrutura a nossa psique, nossa forma de ser e ver ao mundo, nossa forma de construir sentidos e atuar em cima desses sentidos. Se a gente entende que ele é estruturante, ele vai estar dentro das instituições, né? Porque as coisas que a gente está vendo agora foram muitas instituições também que estiveram envolvidas, né? Ele vai estar dentro da cultura, né? Ele vai estar dentro da educação. Então, existe uma complexidade, principalmente no que é chamado do racismo à la brasileira, que é transmutado em uma ideia de mito da democracia racial, que é uma narrativa construída socialmente, que é um debate muito caro para quem está Por aqui. grupos dominantes para manter a E, dominância, vale salientar. exatamente. Que é uma narrativa histórica. Então, a estrutura aqui, ela perpassa no sentido da negação da existência do próprio racismo. Então, como é que tu mantém essas desigualdades, né? Como é que tu mantém essas estruturas? Tu pode negar que elas existam. Tu pode quebrar com que políticas públicas relacionadas à igualdade racial, relacionadas a cotas raciais, relacionadas às ações afirmativas, elas sejam implementadas, construídas e também que elas se mantenham como um lugar de justiça social. Né? Então, você tem uma complexidade estrutural, né, que para que ela consiga ser transformada, é preciso que várias áreas, como por exemplo a própria psicologia, ela compreenda a existência do racismo, ela pesquise. A psicologia é uma ciência que estuda, pesquisa e aplica. Então, a gente está falando, são diversos profissionais dentro das universidades que estão pesquisando sobre identidade racial, construção de sentido. A gente tem várias pesquisas
que falam e trazem essa conotação de como é que o racismo, por exemplo, afeta a autoestima, né? Afeta a subjetividade. Então, tem várias áreas que precisam, além de entender, ou seja, de pesquisar o fenômeno, precisam se colocar contrário porque ele causa impactos na sociedade, ele faz sofrer, inclusive ele mata. Quando o Gioconda está falando da necropolítica, a gente está dizendo que o racismo ele está sendo estruturado em mortes e em corpos que estão caídos no chão. Né? A complexidade disso é preciso que nós sempre estejamos num lugar de monitoramento, de vigilância e de atuação, não apenas entendendo e teorizando, mas dizendo que é preciso uma atitude, uma atitude que ela seja antirracista. E uma atitude antirracista ela vem como uma prática discursiva, ela vem como um lugar do dia a dia, de se posicionar, refletir, e sempre estar tensionando que essa estrutura ela mata, ela faz sofrer, ela adoece, ela precisa ser alterada, acabada, ela precisa deixar de existir. Né? Eu acho que é o desejo, a vontade assim, de todos que se colocam nesse campo do antirracismo é esse. Essa estrutura ela mata, ela é danosa e ela precisa parar de existir. Perfeitamente colocado, Wellington. Eu estava aqui, como eu disse, procurando um trechinho do Código de Ética e de algumas resoluções. Né? Primeiro, Código de Ética, que o nosso Código de Ética ele é baseado, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, no princípio fundamental, ponto 1, diz o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, justamente apoiado nos valores que eu já havia dito antes, né, da Declaração dos Direitos Humanos. Mas essa implicação, digamos assim, da psicologia, ela não vem desde o início da psicologia no Brasil. Né? Foi algo que está caindo, Marineide. Mais alguém? Porque aqui para mim está tranquilo. Acho que Marineide relatou que estava caindo. Pronto. Eu terminei a fala do Código de Ética. Sim. Então, a discussão antirracista não é algo que vem desde o início, enquanto a categoria, né, dentro do Conselho da Toanete, está certo? E aí, mais especificamente nos anos 2000, porque antes a gente tinha a produção, inclusive aqui eu citei a Tornar-se Negra de Neuza Santos, mas eram iniciativas individuais. Enquanto categoria, isso vem depois, dos anos 2000, quando há uma campanha do Conselho sobre preconceito e o sofrimento que o preconceito é aquela campanha que eu nunca lembro o nome direito, preconceito racial, daqui a pouco eu pesquiso, faz sofrer, e em seguida, em 2002, a resolução, a assinatura da resolução 018 de 2002, importante. Que infelizmente, boa parte dos nossos e das nossas colegas da categoria não conhecem. E a resolução 018, ela fala justamente sobre isso, sobre a nossa atuação profissional diante de situações que envolvam preconceito, racismo e discriminação racial. E um dos pontos que eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre ela, eu gosto de chamar a atenção, para o ponto que fala, que talvez eu não encontre aqui exatamente o artigo, mas que fala que a gente não pode ser omisso. Ou seja, a gente precisa sim se manifestar,
ser antirracista não é só não rir das piadas, não é só não falar do cabelo, não é só não falar do nariz, enfim, não. Ser antirracista é tomar um posicionamento, ter uma posição frente a isso, de combate ao racismo. Né? Eu não vou achar mais aqui, não, o número, mas, enfim, que vocês possam... Silvani, e aí, rapidamente, Gil, já colocou aqui a isso, resolução 018 e depois vocês deem uma olhada, por favor. isso. É bem importante essa fala de Gioconda, porque como o conselho é esse campo da orientação, né, e aí existe resoluções que vão dispor desse campo de atuação do profissional. Uma dessas resoluções é a 018 de 2002, que foi uma construção muito coletiva de muitos grupos, né? Inclusive a própria Jesus Moura estava presente no momento da construção. Hoje de manhã teve uma ação bem importante do Conselho Federal de Psicologia referente a isso, mediado também pela própria Jesus, e que demarca a necessidade da psicologia ela estar presente nesses debates, estar presente nesses cenários, compreendendo, entendendo e se posicionando no campo que ele seja antirracista. E aí eu queria Perfeito. colocar assim a presença do Tiago, né, que eu acredito que esse Tiago aqui é da comunicação, o Rodolfo, eu acho que é a Cessa Costa aqui, se eu não me engano. Né? Já ia falar dela daqui a pouquinho. Ela. A Alda Parabéns, também está Gioconda presente, Well. nossa presidenta. Isso. Aí, a Cessa Costa colocando parabéns, Gioconda Well, companheiros de luta antirracista, parabéns à Comissão de Enfrentamento ao Racismo 02. Parabéns para a Alda, nossa presidenta. Aí tem a Massinha, Natália, acho que é o Wanderley, a Marineide, a Natália, tem muita gente aqui, talvez eu não consiga falar o nome de todo mundo, mas teve uma pergunta aqui da própria Alda. Como a psicologia pode colaborar para o enfrentamento e a mudança dessas realidades? Eu vou aproveitar, pegar um gancho na pergunta de Alda, tentar responder essa pergunta de Alda. Wellington, por favor, você contribua. E só para tentar concluir o que eu vinha falando a respeito da 018, né? E alguém também sinalizou aqui, eu já tinha separado umas filas que tem tudo a ver com a pergunta de Alda. Principalmente se a gente for pensar na questão da categoria. Para falar sobre esse livreto aqui, que foi produzido pelo CREPOP, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, em 2017, e ele fala sobre as relações raciais. São referências técnicas para a atuação de psicólogas e psicólogos, mas tem uma linguagem muito acessível, muito rica em conteúdo. Então, você pode acessar pelo site do Conselho tranquilamente, tem o PDF e você pode ter o acesso e fazer essa leitura. Eu tenho certeza que vai enriquecer, inclusive pelas indicações bibliográficas aqui. E o que é que isso tem a ver com essa possibilidade de mudança? Né? Tem a ver porque durante muito tempo a gente não pôde falar sobre racismo. E aí combater algo que a gente não fala sobre é muito mais difícil. Hoje em dia a gente falando sobre ele, ainda a gente encontra dificuldades. A gente ainda encontra quem negue, né? Mas é a partir disso, eu acredito que a gente vai conseguir uma mudança. Talvez não nessa geração, respondendo também a pergunta de Marineide, mas eu acredito que é um avanço. A gente precisa falar sobre racismo para poder reconhecer. Muitas crianças, muitos jovens relatam dores que eles não sabiam nomear, porque esse sofrimento que eles sentiam, eles não sabiam nomear porque eles não falavam, ninguém falava sobre isso, sobre racismo com eles. Então, para que a gente possa ir de encontro a gente precisa falar sobre, identificar, nomear, dizer que esse racismo recreativo, essas piadinhas que se falam, não são piadas. Né? Não são piadas, porque se fere alguém, a gente precisa rever
esses posicionamentos, né? Então, eu acredito que através da educação a gente consiga mudar. E dos Eu fico enfrentamentos. pensando, eu fico pensando, Gil, até dessa pergunta de Alden, o que tu estás considerando, que, por exemplo, hoje, dia 9/6, está tendo essa marcha pela vida, e a marcha pela vida, de certa forma, ela traz elementos para que a gente possa pensar esse campo do antirracismo. Porque ela traz um campo da democracia, ela traz um campo da defesa do SUS, da defesa do SUAS. Perfeito. O profissional de psicologia, independente do lugar, do seu campo de atuação, da sua prática profissional, ele precisa ter essa leitura das realidades. E essas leituras das realidades, elas estão presentes a partir dos marcadores de gênero, de classe e de raça. Então, se tu Perfeito. estás atuando num sistema prisional, e a maioria da população do sistema prisional, ela é negra, o que é que disso fala da estrutura racista, né? Se tu estás atuando dentro do hospital público, né, a partir do cenário do Covid-19, né, e aí tu vê os corpos que estão transitando ali e os testes que não existem para aquela determinada população, existe algo que está acontecendo ali. Então, essa leitura das realidades, ela precisa compreender esse cenário sócio-histórico, cultural, né, e atuar a partir disso. Então, por Sem dúvida. exemplo, uma das coisas que eu estava pensando das realidades das escolas, né, das escolas públicas. E aí eu fico imaginando assim como é que seria, de certa forma, entender aquele contexto de que tipo de políticas públicas tu precisa construir ali de empoderamento a partir da sua identidade racial, a partir de si como sujeito, desse empoderamento pessoal, para que o indivíduo, para que a pessoa ela não desista da escola, né? Devido a tantos marcadores que existem. Então, se a gente faz uma leitura a nível educacional, a população negra é aquela que menos consegue fazer o segundo grau e parece que são barreiras, né? Segundo grau, faculdade, especialização, pós-graduação, a cada passo dado é uma barreira Vai que surge. rareando. Então existe um lugar aí de trazer o que a Neuza Santos fala sobre a emocionalidade negra, né? Esse lugar da compreensão de si no mundo, né? Quem é você, assim, o que é que de história carrega o teu lugar de existência, né? Então eu penso que uma das responsabilidades da psicologia, como esse lugar de trazer à tona aquilo que não quer ser do que não quer ser Sim, evidenciado, né? Se a gente fizer uma sim. leitura do inconsciente e do consciente, né? Trazer à tona aquilo que está nas camadas profundas da estrutura social, é função da psicologia também fazer isso, né? E ela não pode mais estar a par disso. As leituras sobre os teóricos que fundamentam, inclusive, a própria perspectiva da psicologia. Então, existe um mar de coisas, existe um mar de áreas que a psicologia ela ainda precisa analisar, ela precisa estar presente, sabe? Não é uma resposta que ela, para mim, ela chega completa, mas ela Muito traz completa, fechada, né? exato, ela traz algumas possibilidades de reflexão, ela traz algumas Sem dúvida. possibilidades de participação efetiva a partir de uma leitura de raça, de gênero e de classe, independente do campo da atuação do profissional de psicologia, seja na organização, seja no esporte, seja na assistência social, seja no SUS, sabe? Seja na emergência dos desastres que a gente está vendo agora, né? Todas as Perfeito. áreas da psicologia têm que estar fundamentadas nesse olhar, né? Não tem como, porque ele fala da estrutura de funcionamento e constituição do Estado brasileiro, né? É isso. Você falou sobre o ato em favor do SUS, né? Em que a gente muitas vezes não dá o devido valor, né? Porque a gente pensa nas filas, porque a gente fala sobre os atendimentos que são demorados, ou que, na verdade, os atendimentos eles são muito rápidos, porque tem muita gente para ser atendida, enfim. Então, a gente tem aí uma série de lamentos a respeito de um sistema de saúde, mas que, no entanto, tem que é um projeto e é um programa, é um sistema de fato que dá conta da baixa,
da média e da alta complexidade. É algo que a gente realmente não vê em outros lugares do mundo. Né? Você conseguir tratar um arranhão e consegue fazer uma cirurgia no cérebro pelo SUS. Então, a pandemia, quando você fala, vamos voltar, quando a gente estava falando lá atrás, sobre os acessos, né? Quando a gente falou sobre os acessos da população negra que foram negados no período pós-abolição. Então, a gente ainda tem muitos acessos negados, inclusive a questão da saúde, né? Porque nós temos um sistema que é incrível, mas que ele é desvalorizado, né? Ele é perfeito se as pessoas não o lesassem da forma que ele é lesado. Então, acaba que os sistemas, o sistema privado, ele acaba tendo uma repercussão melhor, um atendimento melhor quando você pensa na questão do acesso às pessoas, né? Quem paga consegue ter o atendimento de imediato, digamos assim. Aí vem a pandemia, vem o corona, que simplesmente coloca todos os sistemas em colapso. E, inicialmente, o SUS. E o SUS vai recorrer ao sistema privado. Mas o que eu quero dizer aqui é que é o acesso desigual, né? Porque a gente viu que e vem muita gente morrendo, mas quem tem acesso ao sistema pago, né, quem tem um acesso ao particular, teria uma chance maior de sobrevivência, de vida, né, de vivência, na verdade. Na verdade, quando a sua maioria do povo preto e as pessoas pobres desse país, eles estão ali na tentativa da sobrevivência. E essa sobrevivência, essa pandemia, trouxe um agravamento das desigualdades que a gente já vinha percebendo e sinalizando ao longo de todos esses anos. Então, pensar que também é o povo preto quem mais morre. E quando a gente tem acesso à saúde, como é esse tratamento? Veja, eu vi falando sobre a questão da anemia falciforme. Tem uma série de agravos, porque a anemia falciforme, ela acomete mais as pessoas negras, né? Tem um traço aí da negroide, digamos assim. E esses acometimentos, eles prejudicam a nossa qualidade de vida, certo? A qualidade de vida das pessoas que são acometidas pela anemia falciforme. E, no entanto, ela não configurava como a pessoa que tem a anemia falciforme não ficava dentro daquela categoria de pessoas de risco logo no início da pandemia. Por quê? Hipertensão, diabetes e outras comorbidades estavam. Todos os fatores de risco frente ao Covid, né? Mas essa que é um fator bem determinante, né, que é bem específico de uma determinada população essa, cujo corpo viveu morrer, né? E aí a gente volta para a discussão da necropolítica, para ver como, de fato, a necropolítica, essa capilaridade, né? A gente consegue ver a ação do Estado em vários setores, inclusive na questão da saúde. Uhum. E aí, Gil, eu acho até interessante, porque tem muita gente participando. Teve a presença aqui deixa eu ver, da Santana, da Natália. Teve uma pergunta da Lúcia, eu acho. Qual é especificamente a atuação ou a abrangência da psicologia antirracista? Eu vou fazer Gioconda, eu vou ler algumas, aí a gente vê como a gente consegue dialogar com o pessoal. Tá? Deixa eu
pegar meu óculos que... vamos lá. Qual é especificamente a atuação ou abrangência da psicologia antirracista? Foi feita pela Lúcia, a Natália, eu acho que é Nathalie, se eu não me engano. O racismo também precisa ser pauta da psicologia organizacional. Há muitos Sem líderes e dúvida. empresários resistentes à compreensão de igualdade de direitos e oportunidades. Aí tem a presença, eu acho que é o Jorge Luiz, ó, companheiro também de luta. O Mozart Campelo, a Patrícia Amazonas, ó, vizinha. Jesus Moura está aqui também, bem legal, participação do pessoal. Silvana, Tiago, eu acho que será que por enquanto é isso? Tem a Josela, exatamente, o SUS e o SUAS têm no corpo e no lugar de fala a questão racial em todos os níveis, exatamente, Josélia. Deixa eu ver quem mais. A Enquanto isso, eu posso Natália, falar sobre a Ancinep? pode. Tu já podem direcionar também com as perguntas depois que tu falar? Algumas Tá. das perguntas. Vai. Tá. Sobre a abrangência da psicologia antirracista, eu acho que você tem que passar por tudo. Absolutamente todas as ações, todos os nossos campos de atuação, né? Porque o código de ética, ele não é específico para determinado tipo de atuação. Ele é para a atuação da psicóloga e do psicólogo. A 018, que reforça o que está no Código de Ética e dá uma atenção ainda maior para a questão do racismo, da discriminação e do preconceito racial, também não fala sobre apenas para uma clínica, por exemplo, e fala sobre a nossa atuação. Onde estiver psicóloga e psicólogo atuando, nós precisamos ser antirracistas. Sim, eu ia falar sobre a AMPSNEP, né, que é a Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras, psicólogos negros e pesquisadores. E a AMPSNEP, o campo de atuação, também, como eu já tinha dito, é vasto, é amplo, não é específico para a clínica, né? Eu acho que a gente acaba tendo um olhar maior para a clínica porque a gente fala sobre a questão do sofrimento. Mas muitas vezes, essas pessoas que estão em sofrimento, elas não conseguem chegar na clínica, ou quando chegam, elas não são acolhidas no seu sofrimento. O sofrimento provocado pelo racismo, ele é pormenorizado, ignorado ou colocado para, enfim, não é acolhido, como eu disse antes. Então, parece repetitivo, mas a importância da gente estar aqui falando sobre isso e trazendo, desde o princípio, trazendo conceitos, trazendo uma discussão, tentando um diálogo de fato, para que isso chegue a mais pessoas, para que a gente não fique concentrado na discussão antirracista em pessoas que são negras, por exemplo, né? Como eu e o Wellington, como Isso é muito Cessa, importante, Rafa, que eu estou Geo. vendo aqui, Ali, né? Quando isso é muito Então, importante que tu está falando. né, a gente precisa que isso seja, de fato, espalhado. A gente não adianta ficar falando para a gente, né? A gente fica falando para a gente mesmo. O ideal é que a gente possa falar para cada vez mais pessoas, para que mais pessoas compreendam a importância de uma psicologia antirracista e entendam, principalmente, o sofrimento causado pelo racismo. Eu acho que eu me perdi um pouco nas Não, perguntas. eu acho que isso que tu está falando é muito importante. Eu ia falar sobre outra coisa que tu falou também. Tem muitas coisas que a gente vai falando e vai ampliando, né? É um universo muito vasto, né? Por isso que nós estamos sempre no campo da pesquisa, no campo da prática, no campo da reflexão, nos grupos, né? A psicologia antirracista ela se faz nos coletivos, né?
E eu acho que uma das coisas que ela é importante, quando a gente está falando psicologia antirracista e não psicólogas antirracistas, a gente está trazendo o Perfeito. universo da psicologia, né? Nós estamos falando da categoria, da ciência, né? Da prática. A gente está trazendo um universo que ele é amplo e que é preciso que todos os profissionais que são registrados, né, no conselho, que são profissionais de psicologia, se coloquem nesse lugar. Né? Então, é uma psicologia antirracista, não é psicólogos, não é um indivíduo, é o coletivo. Né? E eu acho que é Perfeito. muito importante a tua lembrança, a tua valiosa lembrança sobre a Ampsinep, né? Como esse lugar em que se encontram profissionais de psicologia, pesquisadores, que estão em diversos campos de atuação em todo o cenário estadual e Isso. nacional, pesquisando, trabalhando e operando a partir dessas realidades. Eu acho que é uma fala muito oportuna a partir desse campo de entender uma psicologia antirracista e ter uma atitude antirracista. A gente tem que repetir isso. Não é apenas entender a existência do racismo, é ter uma atitude antirracista. Né? E aí a gente está com um grande desafio, estamos nos caminhando para os momentos finais. Como Eu acho mas, que minha são gente, 8h56, temos 4 minutos mais ou já, menos, já passa rápido, né? menino, passa muito rápido. E teve aquela pergunta de uma das meninas sobre a questão da psicologia organizacional. Não sei se tu respondeu nesse sentido, mas teve várias perguntas e aí a Silvani, como sempre contribuindo, ela colocou aqui que qualquer outras dúvidas, perguntas, pode enviar para o nosso e-mail, enfrentamento.racismo@crppe.org.br. Mais uma vez agradecendo a Silvani e Tiago pelo apoio aqui de logística, de comunicação e a todo mundo que está presente. Mas eu acho, Gil, até aproveitando a questão do tempo, a gente poder fazer aquelas considerações finais, a gente poder amarrar algumas coisas assim, que ficaram das nossas ideias que nós debatemos, e aí vamos encerrar e com certeza teremos outros momentos. Né? Fazem alguns dias que nós estamos construindo nota de posicionamento a partir das coisas que aconteceram, né? Então dá uma olhada no site do CRP, dá uma olhada no Instagram do CRP, no Facebook, estão as notas de posicionamento da Comissão de Enfrentamento, do Conselho Regional de Psicologia e tudo que do posicionamento que o Conselho está tendo frente a esses contextos, certo? Mas é isso, vamos fazer as considerações. Ai, agradecer. Quero agradecer e peço desculpas porque se eu faltei, né, em algum momento, em amarrar alguma ideia, se ficou alguma coisa no ar, mas eu vou dizer que foi proposital para que a gente possa fazer uma nova. E aí eu termino, concluo minha linha de pensamento, o raciocínio aí com vocês. Então, agradecer pelo convite, pela oportunidade do Conselho em abrir esse espaço, entendendo esse momento, porque a gente já tinha feito, a Comissão de Enfrentamento já havia feito uma outra, já havia tido um encontro, acho que na semana passada, não foi na semana retrasada, né, Wellington? Então, diante do atual contexto, retrasada, do atual contexto, abrir para que a gente, né, rever aí o calendário do que já estava previsto, abrir para que a gente pudesse fazer essa discussão com a categoria e com a sociedade em geral. Como eu já tinha dito antes, a Comissão de Enfrentamento está sempre propondo atividades, está sempre em contato com as pessoas, está sempre aberta a receber convites e a fazer convites também para os nossos diálogos. Então, esse espaço é muito caro de a gente poder, pode a gente não estar junto, não ter contato físico, mas a gente está vendo aqui as fotos, os horários de Temos 30 vocês. segundos. Ai, meu Deus, beijo, muito obrigada, desculpa, foi ótimo. E é isso, a gente precisa ter posicionamentos antirracistas. Pessoal, eu gostaria de agradecer e eu tenho certeza que nós vamos continuar a nos encontrar.
né? É muito importante esses espaços para debate, tá bom? Então a gente se encontra, até mais.